eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória,
no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. Estão me ouvindo bem aí atrás? Mais ou menos? Bem? Aleluia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Pode se assentar. Deixar vocês descansarem hoje. Amém. Aleluia, gente. Como é que vocês estão? Cansados? Estão bem? Estão felizes? Estão tristes? Qualquer um desses sentimentos na presença do Senhor, ele se torna algo sincero e bom a ser dito. Nem sempre nós estaremos bem, nem sempre nós estaremos com a saúde em dia ou com o coração tranquilo, porque as coisas acontecem. Adversidades acontecem, problemas acontecem. Mas o importante e algo que nós precisamos nos alegrar referente a isso é que qualquer um desses sentimentos nós temos o Cristo ao nosso lado.
Então, independente da dificuldade, independente daquilo que vai nos custar, daquilo que vai exigir, nós temos um Senhor a quem recorrer. Amém? Aleluia? Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série chamada Integridade e Justiça, a Ética do Reino. Integridade e Justiça, a Ética do Reino. Serão 3 cultos, 3 quartas-feiras até encerrar o mês, onde nós vamos tratar sobre isso, integridade e justiça, não segundo uma visão humana e mundana, mas segundo a visão do reino de Deus. Então é a integridade e a justiça perfeita, não aquela que é colocada sobre os homens, não aquela que é falha, aquela que erra, porque nós vemos diversos erros quando a gente fala sobre a questão da justiça exercida por homens. É muito comum a gente ver erros acontecendo, pessoas pagando por coisas que elas não cometeram. No entanto, a justiça da parte do Senhor, a justiça do reino do Senhor, ela é completamente justa. Ela é incorruptível. Amém? Nós vamos tratar sobre isso à luz das Escrituras. Então, hoje é o primeiro culto, onde nós vamos começar falando sobre a integridade. Você que gosta de anotar, você que tem o costume de anotar, hoje o título seria Alicerces da Integridade, a primeira mensagem. Antes de iniciar e a gente ler aqui o texto base da noite de hoje, eu gostaria de trazer um contexto sobre o alicerce e a integridade, para a gente poder entender sobre aquilo que o Senhor quer liberar nessa noite, para ficar de uma forma mais clara, porque o Evangelho ele precisa ser pregado da forma clara, não de uma forma difícil. O ensino ele precisa ser claro, sucinto e simples. A palavra em si ela não é simples e ao mesmo tempo ela é simples, porque o Senhor ele nos instrui, ele nos traz entendimento, ele nos dá discernimento daquilo que ele já deixou escrito. E ele vem e fala de uma forma clara. Por mais que Jesus ele gostava de falar por parábolas, todas elas faziam completamente sentido quando as pessoas passavam por aquela situação a qual Jesus estava falando. Então não é que era difícil, mas Jesus queria trazer um entendimento não apenas intelectual, mas algo a ser vivido, algo que era prático também. Amém? Então sempre que Jesus ele nos instrui através da palavra dele, não é apenas para que a gente ganhe intelecto ou ganhe conhecimento, mas é para que a gente possa aplicar aquilo nas nossas vidas. Por mais que o intelecto e o conhecimento sejam maravilhosos e a gente precisa buscar isso, sem ter uma aplicação, sem trazer para a nossa vida, ele não vai surtir o efeito que o Jesus quer que surta. Então, alicerce ele é o fundamento, ou seja, é aquilo que sustenta, é aquilo que vem por primeiro. Todas as coisas elas serão formadas em cima do alicerce, em cima do fundamento. Então Jesus, sempre antes de liberar algo, ele preparava o caminho, ele preparava o ambiente, ele colocava o fundamento, ele colocava o alicerce, para que tudo aquilo que ele queria construir pudesse ser sustentado. Amém? Então, o alicerce é o fundamento. O nosso fundamento é Cristo. Amém? Faz sentido? Jesus é o nosso cabeça, aquele que está sobre nós, mas ele também é o nosso fundamento, porque ele é a rocha. Então, sobre ele nós construímos e ele vem sobre nós. Amém? Trazendo entendimento, formando a mente de Cristo em nós. E integridade é aquilo que está inteiro. Ou seja, é aquilo que permanece com o mesmo formato desde a sua criação. É aquilo que não foram tirados pedaços, é aquilo que não foi alterado. Integridade é aquilo que permanece inteiro. E diante disso nós podemos ir lá para Gênesis 1, quando o Senhor ele faz a criação, onde ele cria o homem. E Deus ele está ali tendo um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo. E ele fala, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa
semelhança. Então nós fomos feitos segundo o molde perfeito da pessoa de Jesus. Amém? Não se refere a algo físico. Não se refere ao corpo aqui físico que nós temos. Não está falando sobre isso. Mas está falando sobre Deus. Isso não tem escrito, mas eu quero trazer da forma que eu vejo essa parte. É como se Deus olhasse, enquanto Ele cria o homem, e fala: eu quero alguém que seja igual a mim. Então eu vou colocar os meus atributos nessa criação. E Deus só faz isso com um homem. Deus nos dá uma mente pensante, porém Ele nos cria segundo o molde dele. O plano perfeito do Senhor era e ainda é pessoas semelhantes a Ele, pessoas que permanecem segundo o molde a qual Ele formou. Nós temos a tendência a querer alterar esse molde, né? Nós vamos tirando partes de Jesus de nós, nós vamos nos mudando, nos alterando e cada vez mais ficando distante do Cristo. Porque se nós estamos tirando pedaços dele, se nós estamos alterando o molde perfeito, quer dizer que nós estamos deixando de ser semelhantes, deixando de ser parecidos. E o Senhor, Ele não se agrada disso, tanto que aqueles que verão ao Senhor, aqueles que permanecerão e serão buscados por Cristo quando Ele voltar, são pessoas não que têm superpoderes, que são extremamente fortes, dotadas de várias habilidades, de vários dons, mas sim são pessoas que são semelhantes à simplicidade da pessoa de Cristo. Então, a mensagem de hoje, alicerces da integridade, é trazer um fundamento sobre aquilo que é ser como Cristo, aquele que é semelhante a Ele, aquele que é íntegro segundo a visão do próprio Deus. Talvez tu já tenha escutado, ou talvez você já tenha dito a frase: cara, essa pessoa é tão íntegra. Mas talvez a gente nem sabia que nós estávamos falando, porque a pessoa ter ações íntegras não significa que ela é íntegra. Nós precisamos ver por esse ponto, porque se nós pararmos para pensar se ações íntegras significa que a pessoa é íntegra, então nós nunca poderíamos nem chegar perto dos fariseus. Nós nunca nem poderíamos chegar perto dos líderes religiosos da época de Jesus. Porque, vamos ser sinceros, eles guardavam 600 leis. Quantas nós guardamos hoje? Então não é pelas ações que alguém é íntegro diante de Deus. Qualquer um. O ímpio, ele pode ter ações de integridade. Faz sentido? O íntegro, ele consegue ter ações. O ímpio, ele consegue ter ações de uma pessoa íntegra, mas isso não significa que ele é, porque não passa de ações. É algo que é gerado externamente, mas não é algo que foi fundamentado e gerado dentro do coração. Nós estamos passando por uma adversidade no Rio Grande do Sul, algo muito triste, algo muito difícil que tem acontecido. E nós temos visto muito mais, talvez, não se ofenda com isso que eu vou te dizer, mas pessoas dotadas de habilidades, dons e de provisão financeira que são ímpios estão derramando sobre aquele povo. E muitas vezes os cristãos que têm as condições e que têm a oportunidade de ir lá fazer não estão indo fazer. Tu entende que isso, então, o ímpio ele pode sim ter ações de alguém íntegro? Pode, né? Mas isso não o torna íntegro. Porque o único que é capaz de tornar alguém íntegro de verdade é a pessoa de Cristo. Porque é necessário ser semelhante a Ele para ser íntegro. De fato, nós nunca vamos alcançar 100% da integridade a qual o Senhor é, porque nós precisamos ser um com Ele. E isso só vai acontecer quando Ele retornar. Mas até que isso aconteça,
nós precisamos viver todos os dias tendo ações, sim, ações íntegras, mas também tendo um coração sendo gerado na integridade. Porque o coração gerado na integridade, ele é íntegro até quando ninguém está olhando. Ele não precisa de ninguém olhar para ele fazer alguma ação digna de gerar um louvor ao Senhor. O íntegro até no silêncio, até quando ninguém está olhando, ele permanece da mesma forma. Ele é inteiro. Ele não é uma pessoa aqui na igreja e outra pessoa no trabalho. Ele não é fragmentado. O íntegro, ele é inteiro. E é isso que Jesus quer que a gente seja. Talvez tenha alguma área na nossa vida, e eu peço que você analise o teu coração, porque o Espírito vai comunicar ao teu coração aquilo que não está de acordo ainda, em nome de Jesus, através do desenvolvimento dessa palavra. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer algumas coisas. Não digo simplesmente aqui, porque a integridade, ela é uma escolha. Amém? Não vai ser através de uma oração, de uma imposição de mãos que você vai se tornar íntegro. Não vai ser. Como tantas coisas que a gente espera que a gente venha receber através da oração de alguém, a integridade, ela não funciona desse jeito. É algo a ser desenvolvido. Nós precisamos ter ações referente a isso. Amém? Tá fazendo sentido? Amém? E eu acho interessante, eu já quero talvez romper algo aqui, eu só trazer para ficar um pouco mais claro, é que quando o Senhor cria a humanidade, ele cria homem e mulher ao molde perfeito, não é só o homem, amém? As mulheres também foram criadas segundo o molde perfeito do Cristo. Amém? Só queria deixar esse ponto aqui para a gente conseguir dar continuidade. O plano perfeito do Senhor sobre homens e mulheres íntegros, homens e mulheres inteiros, é o mesmo desde o início. E vai ser aquele que vai ser concretizado quando ele retornar. Amém? Então, o meu propósito principal hoje em trazer esse ensino é estabelecer as bases para que a gente possa suportar aquilo que o Senhor está e quer fazer. Amém? Tu pode notar que sempre que o Senhor ele traz um fundamento, ele estabelece um fundamento, significa que então ele pode derramar algo. Significa então que ele pode edificar algo. Então, querendo ou não, se o Senhor está iniciando hoje esse desenvolvimento, pode ser que em algum desses cultos ou em algum outro culto, através do que vai ser gerado aqui, o Senhor ele se agrade do que está sendo liberado e ele resolva nos visitar. Porque então a gente vai poder suportar a presença. Nós queremos que a presença venha, mas nós não estamos preparados para receber a presença. Porque não é de qualquer forma. Pode ser que a presença do Senhor venha sobre esse lugar e encha uma pessoa. Aquele que está preparado. Mas também pode ser que ela venha e encha uma igreja inteira. E através dessa igreja, uma cidade inteira. Como tu acha que os avivamentos aconteceram? Tinha alguém lá que estava pronto para receber. Essa é a verdade, gente. Não é pelo mérito dele, mas através sempre de alguma pessoa que o Senhor olha e se agrada, então ele pode vir com a presença dele e se manifestar. Avivamento é a manifestação da glória de Deus na terra. Então pode ser que o Senhor se agrade aqui e em algum momento ele venha e nos visite. De uma forma talvez um pouco mais contida, talvez uma forma extremamente explosiva. Nós não sabemos. Mas precisa ter fundamentos para que ele venha e possa fazer o que ele quer. Amém? Agora sim, eu quero que tu abra a Bíblia comigo em Salmos 15.
Nós vamos ler Salmos 15, do 1 até o 5. Todos encontraram? Se alguém não encontrou, eu espero. Não tem problema não. Amém? Salmos 15, 1. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros. Não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre as suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucros e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Amém? Até aqui. Na Bíblia de vocês tem aquele subtítulo em cima? Quem tem que tem o título em cima? O que diz no título? Salmo Davídico. Ou seja, Salmo de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus está falando aqui. E quando ele fala sobre o santuário, quando ele fala sobre o santo monte, Davi não está falando sobre um lugar geográfico. Davi não está falando literalmente sobre um monte. Porque vamos ser sinceros, trazendo um exemplo aqui. O que tinha de tão especial no monte a qual o Senhor desceu para falar com Moisés? Consegue responder? O que tinha especial no monte? Ninguém consegue responder? O que tinha de especial naquele monte era a presença. Sem a presença do Senhor é um simples monte, gente. Sem a presença do Senhor aqui é um simples barracão. Então Davi está falando, quem pode acessar a tua presença? Quem pode ter relacionamento com você? Quem são os homens e as mulheres que podem acessar esse lugar, o lugar santo? Nós cantamos aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, ou seja, quem já pisou diante da presença do Senhor. Em outro lugar não pode viver. Quem experimenta do lugar da presença e do relacionamento com Jesus, ele não sabe mais viver em outros lugares. Ou, melhor falando, ele não consegue mais encontrar deleite em outras coisas. Então não é sobre um lugar geográfico, gente. Até porque se fosse, pensa comigo, nós não nos encontraríamos com Jesus nas nossas casas. Se fosse um lugar geográfico, talvez nós precisaríamos pegar os nossos carros e ir até uma cidade santa, como acontecia antigamente, para poder lá encontrar com a presença do Senhor. Não é mais sobre um lugar geográfico. Um dia foi, mas não é mais. Hoje ele fala sobre isso, Davi está falando sobre esse lugar que é a presença do Senhor, que os íntegros acessam e permanecem. Não quer dizer que aquele que está de uma forma talvez afastado do Senhor, talvez vivendo de uma forma desregrada, não quer dizer que esse não vai ter um encontro com a presença do Senhor. Mas permanecer na presença de Jesus é sobre aqueles que têm um coração íntegro. Sobre aqueles que têm um coração formado, sobre aquele que tem um coração mais parecido com o do Senhor. Jesus quer o relacionamento com os que são semelhantes. Então, aqui o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele está falando sobre isso. Desmistificando aqui um pouco, ele fala sobre alguns requisitos que é necessário para que a gente possa nos achegar diante da presença do Senhor e ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Davi fala aqui,
quem leva uma vida íntegra, pratica a justiça, então é algo que precisa ser feito sempre, que de coração fala a verdade, mesmo que doa aos outros. Não é só falar a verdade diante de Cristo, mas é falar a verdade diante dos nossos irmãos. Mesmo que doa em mim de falar, mesmo que doa no outro de receber. É necessário sermos pessoas verdadeiras. Quem não difama os outros, ou seja, quem não inventa mentiras sobre os outros. Quem não prejudica o seu próximo. Isso é muito fácil de acontecer. A gente acabar prejudicando alguém para que nós tenhamos benefício. Nós não podemos mais ser assim. Aquele que não fala mal dos seus amigos. E se a gente olhar dessa forma aqui, se a gente fala mal de um amigo, a gente está falando mal do próprio Senhor a quem nós servimos, porque nós temos base bíblica para falar que nós somos amigos de Deus. Então, se nós mentimos a respeito do nosso amigo aqui, nós também mentimos a respeito de Deus. Porque ele também é nosso amigo. Ou daí muda o critério. É a mesma coisa, gente. Aquele que não fala mal dos amigos. Aquele a quem despreza os que têm conduta reprovável. Então, sim, nós vamos muitas vezes, de alguma forma, ter relacionamento com pessoas que têm conduta reprovável diante de Deus, mas a gente não pode afirmar esse tipo de ação. Nós não podemos afirmar pessoas que estão tendo atitudes que desagradam ao nosso Senhor. O desprezar não é você ser grosso com uma pessoa, mas é você não concordar com aquilo que ela está fazendo. Amém? E honra os que temem o Senhor. Jesus, ele me chamou a atenção sobre esse aspecto. Honra os que temem o Senhor. Nós precisamos olhar para o nosso irmão. Honrar, porque de fato nós não conhecemos verdadeiramente o coração desses. Por mais que eles sejam bênção, por mais que eles estejam atitudes de trazer a presença, de fazer algo, de mover algo, nós não conhecemos o coração deles. E eu te pergunto, você tem honrado os irmãos que estão sentados na cadeira ao teu lado aqui? Você honra a vida dele? Tu guarda o coração? Você bendiz sobre ele? Como está teu relacionamento entre você e o teu irmão? Entre você e a tua irmã? Como está? Nós precisamos trazer honra sobre aqueles que temem o Senhor. E nós precisamos cumprir as nossas promessas, mesmo quando nós somos prejudicados. Precisamos sim, muitas vezes, sofrer o prejuízo. Precisamos. E não fala para você sofrer o prejuízo dando risada, porque até seria estranho, né? Nossa, tô perdendo dinheiro. Não, tu não vai ficar sorrindo quando algo ruim acontece, quando é você prejudicado. E não é sobre isso, mas sim sobre você sofrer o prejuízo se for necessário. Jesus, o teu nome vai ser engrandecido se eu sofrer esse prejuízo? O Senhor vai te responder. E tu vai saber se sim ou se não. Tem momentos sim que nós vamos sofrer o prejuízo ao qual nós vamos agradar ao Senhor com isso. Mas não são todos os momentos. Amém? Cristão não foi feito para ser chacota dos outros. Ah, tem que dar outra face. Não é para você sair por aí entregando para todo mundo bater. Seja zeloso. E seja sensível ao que o Espírito quer que você faça. Tem vezes que você vai ter que resistir e tem vezes que você vai ter que ceder. Amém?
Quem empresta dinheiro sem visar lucros e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Se você emprestar dinheiro para alguém em algum momento da tua vida, não cobre juros. Nós não somos banco. Amém? Nós somos pessoas. Nós não podemos cobrar juros daquilo que nós emprestamos ao nosso irmão. E de forma alguma aceitar suborno para mentir. Ganhar um pouquinho a mais para tu mentir ali, para tu enganar um cliente, para tu enganar alguém da tua família. Acontece muito, gente. Não aceite suborno. E aqueles que agem dessa forma, guardando tudo isso aqui que foi falado, esses jamais serão abalados. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Esses que guardam, esses que são íntegros, praticam a justiça, esses que não falam mal dos seus amigos, que guardam o coração do outro, que honram aqueles que temem o Senhor, esses que não aceitam suborno, esses jamais serão abalados. Jamais. Está escrito que jamais serão abalados. Amém? Então, aqueles que têm uma vida de integridade e prática constante de justiça, esses têm acesso ao lugar santíssimo. Esses têm acesso ao lugar da presença e do relacionamento com Jesus. Coração reto e íntegro. É um estilo de vida a qual nós temos a escolha de seguir ou não. A integridade, ela não tem apenas, não se diz respeito apenas àquilo que é correto ser feito, mas tem a ver, na verdade, com o ser correto. Ter uma vida correta diante de Deus. Eu não vou pedir para você abrir, mas eu quero citar. 2 Crônicas 1 fala sobre um homem chamado Amazias. Ele foi um dos reis. Eu não vou entrar nesse texto, mas eu só quero citar. Amazias, a palavra diz que ele teve ações corretas aos olhos do Senhor. Ele teve ações de integridade aos olhos do Senhor. No entanto, o coração dele não estava íntegro de fato. Então, por mais que o Senhor olhou para as ações dele e se agradou, o Senhor não se agradou da pessoa que ele era. Então, aqui é um exemplo de um homem que teve ações de integridade, mas com um coração errado, com um coração que não estava fundamentado na integridade do Senhor. E no final da vida dele, cara, ele não agradou o Senhor. Por mais que ele teve ações dignas, por mais que ele teve ações íntegras, ele não foi salvo no final da história. Ele foi apenas mais um dos reis que tinham tudo para fazer aquilo que era certo aos olhos do Senhor e permanecer e ser salvo. Mas no final, ele foi entregue aos prazeres e não foi ficar com o Senhor. É um exemplo de ação correta com um coração errado. O coração íntegro, ele é gerado através de Cristo, sim, por meio das ações. Nós temos escolhas todos os dias a serem feitas. No momento que nós acordamos, nós temos uma ação a tomar. E no final da noite, quando nós vamos dormir, também temos ações a tomar. Os nossos dias são cheios de ações a serem tomadas. E precisamos ver se todas elas estão condizendo com o coração íntegro. E se não estão, nós precisamos converter o nosso coração nisso. Amém? A palavra diz que
o Senhor, ele se deleita nos íntegros. Ou seja, os íntegros são o deleite do Senhor. Quando o Senhor ele quer se alegrar, se deleitar, ele olha para os íntegros. Eu quero trazer um exemplo que talvez a gente não ouve muito falar sobre isso. Mas quando Deus, ele manda o seu filho à terra, ele não manda para que qualquer pessoa cuidasse dele. Tu pode pensar em Maria quando eu estou falando isso, né? Mas eu quero falar sobre José. Tu pode pensar, mas o que tem a ver? O Senhor, ele escolheu um pai terreno para Jesus que era um homem íntegro. E por que eu digo isso? José, quando Maria ela engravida, qual que foi o primeiro pensamento dele? Ele não tinha tido relação com ela. Ele não tinha. Ou seja, ele estava noivo de Maria, esperando o momento do casamento, mas o Senhor resolve trazer o Cristo sobre ela, sem relação sexual. E o pensamento de José, com certeza foi, cara, alguma coisa errada aconteceu. Porque o Senhor não tinha falado com ele. Imagina, a mulher ficou grávida e o noivo, então que seria marido, não havia deitado com ela. Então o primeiro pensamento foi, eu fui traído, mentiram para mim, eu fui enganado. José poderia ter, naquele exato momento que ele soube, ter rompido a relação com Maria, ter gritado para todo mundo porque era um sinal de desonra aquilo que estava acontecendo. Ele estaria no direito, inclusive, de fazer isso. Mas o que ele resolve fazer? A Bíblia fala que José atentou em seu coração, no secreto, em fazer, digamos assim, o rompimento da relação com Maria, sem que ninguém soubesse. Ou seja, até naquele momento que ele não entendia o que estava acontecendo, sendo enganado, ele resolve guardar o coração dela. Guardar o coração dela. Olha o nível de integridade que esse homem tinha. Como nós agiríamos se acontecesse algo semelhante? Nós guardaríamos mesmo sofrendo um dano? Nós seríamos íntegros mesmo a pessoa a qual nós amamos, mostrando algo que era totalmente contrário ao que deveria acontecer? José, ele teve isso. Um Deus, ele mandou Jesus justamente para um casal de pessoas íntegras. Então não foi de qualquer forma. Deus não simplesmente mandou Jesus para pais naturais que fossem de qualquer jeito. Não mandou para que fosse de qualquer jeito. Depois sim, o anjo aparece a ele, fala tudo o que tinha acontecido. O coração dele, eu imagino que ele ficou tranquilo depois disso. Mas ele guardou a integridade. Ele guardou a integridade. E o Senhor honrou grandemente esse homem. É um exemplo que nós praticamente não ouvimos. Eu, pelo menos, posso falar que pouco ouço sobre José. Eu não lembro de uma pregação que tenha citado ou permanecido algum tempo falando sobre ele. Mas é um grande exemplo de um homem, um grande exemplo de uma pessoa íntegra. José. Então hoje nós podemos usar sim ele como um exemplo. Deus, ele nos responsabiliza pelas nossas ações, sim. No entanto, ele nos dá recursos para resistir. O Senhor, ele nos pede santidade, mas não simplesmente nos pede e nos deixa para que a gente sofra com isso. Jesus, ele nos pede santidade, mas ele nos dá ferramentas para conseguir ser santo. Jesus nos pede para ser generosos, mas não nos larga à deriva. Fala, seja generoso.
agora derrame sobre o outro. Ele dá a ferramenta, ele dá o recurso sobre aquilo que ele pede, sobre aquilo que ele exige de nós. Provérbios 11:5. É bem curtinho, mas eu vou te pedir para colocar aqui. Provérbios 11:5. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre o perverso. A integridade é aquilo que nos guia. É aquilo que dirige os nossos passos. A integridade, ela reside no centro do reino de Deus. Junto com tantas outras coisas, mas eu vejo que a integridade, ela caminha junto com a santidade, junto com a justiça, junto com a generosidade, junto com a paz, com a longanimidade. Eu não vou falar as outras que é muito difícil, vou acabar me enrolando. Mas o centro do reino, ele é estabelecido na integridade. Nas pessoas inteiras. Porque aquele que está sobre o centro, ele é inteiro. Jesus, ele é o centro do evangelho, ele é o centro do reino. Ele é o centro de todas as coisas. E ele é completamente inteiro. Ele não é alguém limitado, não é alguém que foi alterado, não é alguém que pode ser corrompido. Ele é inteiro. E simples assim. Por mais que seja difícil, simples. Para o cristão genuíno, a integridade, ela não é apenas seguir regras por obrigação. A integridade para o cristão genuíno é ter um caráter interior e uma postura exterior que uma condiz com a outra. Para o cristão genuíno, a integridade é aquilo que guia ele em todos os lugares que ele vai. Nós precisamos ser guiados pela integridade do Senhor sendo gerada dentro do nosso coração. E externando o que está dentro do coração através das nossas ações naturais e espirituais. Mas uma precisa condizer com a outra. Salmos 21, não precisa abrir, mas eu quero citar. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Aqui é mais uma vez Davi falando. Eu acho interessante a forma como Davi, ele fala, não apenas como se ele estivesse simplesmente escrevendo algo, mas Davi fala escrevendo como se ele estivesse diante do próprio Senhor. Então é como se ele estivesse olhando para o Cristo enquanto ele escreve. Porque se a gente for ver, ele está falando que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Relacionamento. Davi podia colocar aqui porque a minha integridade está em Jesus, ou porque a minha integridade está em Deus, mas ele fala porque a minha integridade está em ti. Davi tinha relacionamento com o Senhor, diário, assim como nós deveríamos ter. Assim como nós devemos ter. Poder falar isso aqui não apenas como se fosse pregar ou ensinar algo para alguém, mas falar diante do próprio Senhor, sabendo que Ele está diante de nós. Amém? Faz sentido? É colocar aquilo que é dito ao Senhor diante dele mesmo. Não apenas diante das outras pessoas, mas diante dele mesmo. Davi simplesmente escrevia para o Senhor. Ele não escrevia como se fosse um ensinamento a outras pessoas. Ele escrevia aquilo que ele entendia do próprio Senhor no relacionamento que ele tinha. Amém?
A integridade, ela caminha de forma conexa com a esperança na pessoa de Jesus. Um dos pilares da nossa comunidade local, e todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui está cansado de saber, é o discipulado, né? Um dos pilares da nossa comunidade é o discipulado. E sendo discípulos de Cristo, nós fomos chamados por Ele a viver de forma íntegra. Através do discipulado que nós temos com Jesus, nós nos tornamos íntegros. E o nosso discipulado com as outras pessoas nada mais é do que expressar aquilo que Jesus falou com nós primeiro. Nosso papel no discipulado não é ensinar o outro a Bíblia, mas sim trazer aquilo que o Senhor ensinou para nós e aquilo que a gente já viveu de alguma forma, ou daquilo que a gente já viveu em algum nível. O discipulado verdadeiro é isso. Nós podemos ensinar as pessoas muito bem, mas aqui não surtiu efeito porque é necessário ter autoridade. E a autoridade é dada àqueles que têm comunhão com o Senhor. O nosso discipulado, então, primeiro é com Jesus. Depois a gente pode apontar o Cristo para outras pessoas, falando sobre aquilo que nós já aprendemos no nosso relacionamento com Ele. Essa é a expressão do discipulado. A palavra diz que nós precisamos ser honestos em todas as nossas transações. Efésios 4:25. Eu vou citar aqui alguns textos. Efésios 4:25. Nós precisamos ser honestos em todas as nossas transações. Colossenses 3:9. Precisamos sempre falar a verdade, mesmo quando a verdade é algo difícil de ser dita. Precisamos agir com retidão, mesmo quando ninguém está olhando. Provérbios 10:9. A palavra diz em 1 João 5:19, dependendo da versão muda um pouco, que o mundo jaz do maligno, ou o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Ou seja, o mundo está repleto de pessoas que foram corrompidas. O mundo está cheio de pessoas perversas que olham para todas as coisas e tentam achar um jeito de ser beneficiadas por isso. Em meio às tragédias, existem pessoas que acham uma forma de se beneficiar com isso. Enquanto outros estão chorando, estão sofrendo, estão passando talvez a maior aflição e a maior dificuldade da sua vida, sempre vai ter alguém corrompido tentando ganhar algo com aquilo. Esse é o mundo, gente. E não vai ficar melhor. A verdade é que só tende a piorar. Com o tempo, vai piorar. E é verdade, já está ruim hoje. Mas vai ficar pior. Vai ficar pior. E qual a nossa ação diante disso? Nós vamos também ser corrompidos e andar em concordância com esses? Ou nós vamos ser pessoas íntegras, que vão cumprir aquilo que o Senhor chamou nós para sermos? Mateus 5,14, Jesus, ele fala, vocês são a luz do mundo. Então, na verdade, nesse mundo cheio de escuridão, o Senhor quer que a gente vá lá e ilumine. Porque o papel da luz é iluminar a escuridão. Não é se juntar com um monte de luz e ficar ali. Mas é ir ao meio da escuridão e jogar a luz do Senhor lá. Não é para a gente querer iluminar com aquilo que nós temos a oferecer. Mas é iluminar com aquilo que traz de fato luz. E esse é Cristo. Então nós temos a capacidade de iluminar as pessoas através de Jesus. Você provavelmente faz faculdade, trabalha, alguma coisa assim, onde você convive com pessoas que são do mundo, pessoas que não são crentes, pessoas que ainda vivem na escuridão. Então que o Senhor possa dar uma oportunidade para você e para nós sermos luz nesses lugares.
falar mesmo que seja uma palavra apenas, mesmo que seja uma pequena frase para alguém, isso pode gerar uma luz que vai mudar a vida dela. E de fato isso acontece, gente. Porque há poder em nome de Jesus. Há poder no nome dele. Então nós fomos chamados para ser luz. E o nosso papel é iluminar os outros. Iluminar as pessoas. Ser a luz do mundo é iluminar as pessoas, não os lugares, as pessoas. Os íntegros são guiados pelo Senhor, sim ou não? Sim, né? Os íntegros são guardados pelo Senhor, sim ou não? Sim. Os íntegros não passarão por dificuldade, sim ou não? Vou perguntar de novo. Os íntegros não passarão por dificuldades, sim ou não? Abra comigo Tiago 1, do 2 ao 8. Esse eu vou pedir para vocês abrirem. Tiago 1, do versículo 2 ao 8. Aqui a gente vai ver se os íntegros eles passam ou não por dificuldades. Se os íntegros passam ou não por aflições. Pode deixar na NVT, mas esse eu quero ler na NVI. Que ele traz algumas palavras um pouco diferentes que vai trazer um sentido melhor. Todos encontraram? Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. E lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Até aqui. Vou perguntar de novo agora. Os íntegros não passarão por dificuldades. Sim ou não? Não ficou claro, gente? Eu vou mudar. Tá, vamos lá. Vou melhorar aqui. Eu vou melhorar, gente. Eu vou fazer a pergunta e vocês só respondem sim ou não. Amém? Os íntegros passarão por dificuldades? Sim. Aleluia. Amém. Eu vou melhorar, gente. Vai ficar bom. Um dia vai ficar bom. Então, olha só. O Senhor não vai remover as dificuldades da nossa vida porque nós somos pessoas íntegras. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos protege, mas Ele não impede que tenham as aflições. Ele não impede que tenham dificuldades, porque são nas dificuldades, são nas provações, são nos dias difíceis em que a nossa fé ela cresce, em que a nossa fé ela produz perseverança. E através dessas ações que nós nos tornamos pessoas maduras. É através das ações dos nossos dias, é através das dificuldades que nós nos tornamos íntegros. E aqui diz, sem que falte a vocês coisa alguma. Um homem inteiro é aquele que não tem falta, que não sente falta, porque ele tem o próprio Senhor sobre ele. E quando nós temos a Cristo, não nos falta absolutamente nada. Então, sim, nós vamos passar por aflições, sim, nós vamos passar por coisas muito difíceis, nós vamos perder pessoas que a gente ama, nós vamos sofrer danos, nós vamos sofrer, sim, se o Senhor permitir em algum momento, passar por coisas que nós não gostaríamos de passar.
mas Ele estará com nós mesmo passando por essas coisas. O Senhor não nos deixa porque nós estamos passando algo difícil. Na verdade, aquilo é apenas uma oportunidade de nós crescermos em fé, de nós crescermos em amor pelo Senhor, vendo que Ele permanece em todos esses momentos. Então, sim, nós vamos passar por dificuldades. E sempre que nós pedirmos alguma coisa ao Senhor, que nós entendermos que a gente precisa, que a gente peça com fé. O que é pedir com fé? É acreditando que aquilo vai acontecer. Às vezes a gente ora pedindo algo, mas a gente nem crê que aquilo vai acontecer. Sabe o crer sem crer? Senhor, eu preciso de tal coisa. Mas também se o Senhor não quiser me dar, tá tudo bem. Senhor, eu preciso ser curado, eu quero ser curado. Mas se o Senhor não quiser curar, acontece. Não, nós precisamos ter fé e convicção de que aquilo vai acontecer. Pedir as coisas com fé, pedindo, crendo que aquilo vai se concretizar, gente. Nós precisamos orar com fé sobre as coisas. E é isso que ele está dizendo aqui. E eu não quero me prolongar. Quero que tu se levante e fique em pé. Amém? Aleluia. O Senhor, Ele nos garante algumas recompensas com aquilo que Ele exige de nós. Salmos 24:3 diz o seguinte: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e um coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Esses receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Então Deus, Ele quer pessoas íntegras e inclusive não que nós vamos fazer isso pela recompensa, mas o Senhor sempre vai nos dar bênçãos, sempre vai nos recompensar por aquilo que Ele exige de nós. Então o Senhor está falando sobre nós nessa noite. Busque ter um coração como o meu, sendo alguém inteiro, sendo alguém íntegro. E fica tranquilo, vai ter recompensa. A gente precisa se alegrar sabendo que as ações elas vão gerar uma recompensa quando elas são feitas da forma certa. Então, sobre os íntegros, o Senhor tem bênçãos da parte dele, pois Ele é o Senhor da nossa salvação. Amém? Vou ficar até aqui. Eu quero terminar com uma pergunta antes da gente orar. Amém? Jó, antes dele ser provado, antes dele ser tentado pelo diabo, o Senhor está ali tendo uma discussão com o diabo. E Jesus fala algo assim: olha este meu servo, homem íntegro, homem que permanece, que guarda os meus mandamentos. O Senhor ali, Ele está discutindo com o diabo a respeito de uma pessoa. E eu quero te perguntar, se existisse uma discussão entre Deus e o diabo a seu respeito hoje, o que Deus poderia falar de você? O que Deus poderia falar de nós hoje? Hoje. Jesus, diante do diabo, o que ele poderia falar a nosso respeito? Ele se alegraria, ele poderia falar: pode ir, nada está fundamentado em coisas, ele está fundamentado em mim. Então você pode tocar aonde for, que ele não vai se corromper. Foi isso que o Senhor falou sobre Jó.
e o que o Senhor tem a falar sobre nós hoje. Eu quero que tu guarde essa pergunta no teu coração, que tu refaça ela várias vezes. E sempre que ainda tiver coisas que o Senhor não poderia nos usar como exemplo, a gente venha a mudar isso. Amém? Feche teus olhos. Nós oramos nesse momento, pedindo para que seja gerado dentro de nós a tua integridade. Pedimos para que o Senhor toque agora dentro do nosso coração, no lugar mais íntimo, removendo toda a injustiça que ainda habita, removendo toda a desonestidade, tudo que aquilo de fato te desagrada. E nós pedimos para que seja colocado dentro do nosso coração agora a integridade reta e justa, a integridade que está no centro do reino de Deus, a integridade que vai guiar os nossos passos a partir de hoje. Senhor, nos ajuda e nos ensina a sermos pessoas inteiras. Nós não queremos mais, Senhor, ser pessoas fragmentadas. Pessoas que são e agem de uma forma aqui, agem de outra forma no trabalho, agem de outra forma em casa, agem de outra forma nos estudos, na escola, na faculdade. Que nós sejamos inteiros, homens e mulheres inteiros, homens e mulheres íntegros, segundo a tua reta integridade e justiça. Que as tuas palavras de hoje venham a ficar gravadas no nosso coração, gravadas nos nossos ossos, que nós não venhamos a nos esquecer daquilo que o Senhor falou conosco. O Senhor gerou, durante a história, muitos homens e mulheres íntegras. Então nós cremos que o Senhor pode fazer isso de novo hoje. Homens e mulheres que terão um coração segundo o teu. Homens e mulheres que têm uma mente igual à tua. Que possuem a mente de Cristo. Senhor, que nós não venhamos apenas a ter ações de integridade, mas que nós venhamos a ser completamente, no nosso interior e no nosso exterior, pessoas íntegras. Senhor, que diante de uma discussão entre você e o diabo, o Senhor possa nos apontar como exemplos, não como uma vergonha para o teu nome. Que as nossas vidas não venham a te envergonhar, Jesus. Nossa vida não venha a te envergonhar, Senhor. Mas que o Senhor possa vir em um momento onde o Senhor quer se deleitar e o Senhor possa nos encontrar como esse lugar de deleite. Ô Senhor, que diante as ofertas do mundo, que diante das ofertas de corrupção, de engano, de mentira, de injustiça, nós venhamos a dizer não para elas e permanecer com o Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, a nos dobrar a nenhum outro, a não ser o Senhor. Senhor, fortalece os nossos pés, as nossas pernas, Senhor. Fortalece, Senhor, para que a gente venha permanecer no teu santo caminho. Hoje, Senhor, nós entendemos que não é um lugar geográfico o lugar da tua presença, mas é no nosso quarto,
É na nossa casa, é dentro do nosso carro, Jesus. É dentro também, sim, da igreja. A tua presença não tem nenhuma limitação para aquilo que o Senhor quer fazer. Não há limitações em nenhuma forma se adequando a padrões do mundo, Senhor. É sobre aquilo que o Senhor quer fazer. E, Senhor, como um pedido especial nessa noite, que se em algum momento, a partir de hoje, o Senhor se agradar daquilo que está sendo desenvolvido, que o Senhor possa nos visitar, Jesus. Que o Senhor possa vir aqui derramar sobre nós. Que o Senhor possa nos afetar com a tua presença. Que o Senhor possa vir e nos derrubar ao chão. Jesus, que seja desenvolvido os teus atributos nas nossas vidas. Espírito Santo. Espírito Santo. Muda o nosso interior agora. Altera aquilo que foi modificado. Traz mais uma vez ao molde original aquilo que foi alterado. Modela novamente o nosso interior, modela mais uma vez a nossa vida, para que volte a ser segundo o molde original da pessoa de Jesus. Sabemos que o Senhor não parou de fazer. Sabemos que o Senhor ainda faz. E nós precisamos que isso aconteça de novo sobre as nossas vidas. Nessa semana que ainda nós temos a passar, que o Senhor entregue em nossas mãos e traga consciência das ferramentas que o Senhor nos dá para resistir às tentações. A tua palavra diz que não há nada pesado demais a qual nós possamos suportar nele. A partir da tua integridade, a partir do alicerce que o Senhor estabeleceu hoje, nós possamos resistir, Jesus, às ofertas do mundo. Espírito Santo, aumenta a ação no nosso interior. A partir de hoje, mediante a uma oportunidade de enganar o outro, a gente fale não. Que a partir de hoje, diante da oportunidade de beber álcool, a gente diga não.
Que a partir de hoje, diante da oportunidade de ver pornografia, a gente diga não. Que a partir de hoje, diante da oportunidade de nos deleitarmos em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, a gente possa dizer não. Porque o não para o pecado é o sim para Cristo. Ou melhor dizendo, o nosso sim para Cristo precisa ser o não para o pecado. Jesus, obrigado pela tua simplicidade. Obrigado porque mesmo dotado de todo o conhecimento do mundo, o Senhor se apresenta de forma simples. Que mesmo sabendo de todas as coisas, o Senhor fala de forma simples, para que a gente possa entender e viver de fato. Obrigado, Jesus, pela tua presença que ainda está aqui nessa noite. Eu oro para que essa presença ela acompanhe cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa encontrar um lugar de repouso dentro do coração de cada um deles. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toda a glória e toda a honra seja dado ao teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Foi edificado pela palavra?